Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira aponta que a diferença entre Lula e Bolsonaro é a menor desde o mês de maio. O ex-presidente Lula manteve os 45% da pesquisa anterior, enquanto o atual presidente sobe para 34%. Para analisarmos esses dados, repercutirmos essas últimas informações, conversamos agora com Deise Tchocari, jornalista, cientista política, está na linha conosco aqui na Band News FM. Muito obrigado por atender a rádio, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer falar com vocês. Bom, Deise, são resultados esses números efetivos diretamente ligados, a gente pode dizer, aos atos de 7 de setembro que foram realizados? Essa diferença entre Lula e Bolsonaro sendo a menor desde o mês de maio pode ser explicada por esses últimos acontecimentos do 7 de setembro? Olha, eu acredito que o 7 de setembro até pode ter algum impacto, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro ele vem crescendo de pouco a pouco e constantemente já há alguns meses. Durante a campanha dele, ele tem falado muito para a bolha dele e tem se mostrado o anti-esquerda. Isso surte efeito aos poucos, mas vai surtindo efeito. Eu acredito que está muito em cima para a gente falar que isso é um efeito direto do 7 de setembro, até porque o noticiário foi tomado por completo pelas notícias da morte da rainha, né? Então, isso abafou um pouco os efeitos do 7 de setembro. Eu acredito que é muito mais uma consequência de meses de campanha, de fortalecimento da claque do presidente Jair Bolsonaro, do que os efeitos do 7 de setembro. Acho que isso a gente ainda não sentiu. Deve sentir nas próximas semanas, quando o presidente Jair Bolsonaro começar a utilizar essas imagens e os discursos do 7 de setembro, mas eu acho que agora o efeito é outro. Bom, essa foi a primeira pesquisa realizada justamente depois das celebrações da independência. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de setembro, ou seja, logo na sequência realmente desses atos e de tudo que aconteceu em Brasília, no Rio de Janeiro também, com a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Deise, olhando para esses números, bom, o ex-presidente Lula se mantém estável, 45 na pesquisa anterior, 45 nessa mais recente. O presidente Jair Bolsonaro sobe de 32 para 34. Ciro Gomes, do PDT, cai. Ele tinha 9%, agora aparece com 7%. A Simone Tebet, do MDB, aparece na quarta colocação, mantendo estes 5%, enquanto a Soraya Tronic continua com 1% da pesquisa anterior, se mantém nessa. Os outros todos não pontuam, segundo o Datafolha. Analisando friamente os dados, a alegação mais óbvia seria: os 2% do Ciro Gomes saem do PDT e vão para o PL de Jair Bolsonaro, ou não dá para fazer esse tipo de análise? Matematicamente seria a mais óbvia. Se a gente for seguir a obviedade, a gente diria isso, né? É o cenário mais óbvio, até pela forma como o Ciro Gomes tem agido ultimamente. Mas a campanha do Ciro nunca emplacou, então a gente fala que sempre tem, na campanha tem aquelas... Normalmente o presidente Jair Bolsonaro ele tem o voto das classes A e B, né, na sua maioria, e o ex-presidente Lula as classes D e E. Existe uma classe C, que é do eleitor médio, que é um eleitor pendular, que é aquele eleitor que ele não decide o seu voto de imediato e ele vai analisando conforme vão os rumos da campanha. Nessa campanha, como a gente tem 79% dos votos cristalizados, existe um eleitor pendular que é muito pequeno, e talvez possa explicar esses 2% também. Viu o Ciro Gomes, o Ciro foi muito bem em algumas aparições da mídia, viu o Ciro como uma possibilidade, mas de uns tempos para cá ele deu as derrapadas e tá bom, eu vou mudar o meu voto. Então, eu acredito que esses 2% eles sejam também, além da matemática, deixando tudo muito claro, mas pode ser esse eleitor pendular, que é um pouco mais... ele estuda um pouco mais o cenário eleitoral, né? Então, são algumas explicações que eu vejo nessa mudança aí. Mas ela é muito pequena, né? E ela se justifica pela campanha do Ciro, que não está emplacando. Bom, alguns outros dados importantes dessa pesquisa: o ex-presidente Lula vai melhor do que o Bolsonaro entre mulheres, uma diferença de 47% a 29%, entre quem tem ensino fundamental, 56% a 26%, entre quem recebe até 2 salários mínimos, a senhora mesmo comentou, 54% a 26%, e aí um dado que chama muita atenção: na região Nordeste, a distância é muito grande, 60% a 23%. A senhora acha que o atual presidente Jair Bolsonaro
pode, nesses últimos dias de campanha, antes das eleições do início de outubro, tentar focar um pouco para diminuir essa distância, o que pode também ajudar muito no eventual segundo turno, porque agora estamos trabalhando com, nesse cenário, claro, do Datafolha, com uma eleição que vai a segundo turno. Eu não vejo o presidente Jair Bolsonaro mudando o cenário no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste nunca foi uma narrativa dele. Desde que ele assumiu como presidente, ele nunca olhou efetivamente para o Nordeste, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, né? Quando a Bahia teve as suas enchentes, o presidente Jair Bolsonaro estava no sul do país. Então, quando ele larga o Auxílio Brasil, não é que a esquerda conseguiu convencer que tem um caráter eleitoreiro por causa da PEC Kamikaze, é porque o presidente Jair Bolsonaro nunca puxou essa região do país para ele, não na sua maioria. Né? Então, eu não estou dizendo na totalidade, mas nunca os olhos do presidente Jair Bolsonaro nunca estiveram virados para o Nordeste. Então, eu acho muito difícil ele virar. Ele pode conseguir alguns pontos, pode, porque algumas pessoas vão sentir o efeito do Auxílio Brasil e vão se sentir beneficiadas com isso. Mas não é uma coisa que vai ter um caráter de mudança, porque não é a fala do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele fala do Nordeste, ou quando ele age em relação ao Nordeste, nunca é natural. Né? Parece uma coisa muito forçada. Isso o eleitor percebe, né? Essa falta de naturalidade o eleitor percebe, e aí o voto permanece com a esquerda, que sempre foi o reduto, né? Daisy Chocari, conversando aqui na Band News FM, entre mulheres, a gente citou 47% a 29% para o ex-presidente Lula, numa comparação direta contra Bolsonaro. E a gente teve no 7 de setembro, voltando para esse assunto, manifestações de Bolsonaro comparando, né, primeiras damas, isso não pegou bem, inclusive vários candidatos à presidência criticaram muito essas afirmações. Teve também outras falas que acabaram repercutindo internacionalmente, no caso do presidente Jair Bolsonaro. Esse cenário, ele pode ser aumentado, essa distância pode ser aumentada nos próximos dias, imaginando que essa pesquisa foi muito perto ainda do 7 de setembro, ou seja, pode haver uma rejeição maior entre o público feminino a partir das próximas pesquisas? No 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro falou para a bolha dele. E ele até começou mais ou menos bem, chamando a primeira-dama e dando destaque para ela, mas ele não se aguenta, né? Então, no final, ele dá aquela derrapada, e foi isso que ele fez. Isso afasta as mulheres, porque ele acaba reiterando aquele sentimento de machismo tóxico que tem no governo dele, isso afasta. A impressão que dá é que o presidente Jair Bolsonaro, ele quer que vote nele aquela mulher que é evangélica, que tem uma família constituída como ele imagina que deva ser constituída essa família, e não aquela outra que muitas vezes é chefe de família sozinha, cria os filhos sozinhos. Então, ele mesmo acaba colocando uma barreira no voto das mulheres, né? Então, de novo, se não mudar esse discurso com naturalidade, a rejeição que ele tem em relação às mulheres vai aumentar, ele vai manter só a bolha dele, porque nenhuma mulher vai querer votar em alguém que trata a gente desse jeito, né? Com essas palavras e com esse deboche e sarcasmo, institucionalizando o machismo, né? Então, a tendência, se continuar desse jeito, é ele afastar mesmo o eleitorado feminino, né? Por isso que eu digo, tem que trabalhar o Sudeste, porque o feminino ele está cada vez mais afastando. Agora, indo para o outro lado, Bolsonaro vai melhor que Lula, segundo a última pesquisa da Datafolha, entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos, 49% a 34% para o atual presidente, entre quem recebe mais de 10 salários, a distância aumenta de 42% para 29%, na região centro-oeste, 47% a 30%, e entre os evangélicos, aqui a grande distância, 51% a 28%. Nesse cenário, alguma oportunidade ou alguma chance dessa distância diminuir nos próximos dias com uma campanha mais contundente do ex-presidente Lula focando nesse cenário? Perguntei se Bolsonaro conseguia reverter algumas das tendências favoráveis a Lula, agora o contrário. Dificilmente o ex-presidente Lula vai tirar voto do Bolsonaro entre os evangélicos, porque a origem da esquerda, ela é entre os católicos, ela é entre as comunidades eclesiais de base, e os evangélicos já demonstraram, a maioria deles, né? A gente sempre fala em maioria aqui, né? Mas a maioria deles já demonstrou que não tem um apreço pelo ex-presidente Lula. Então, eu acredito que os evangélicos, eles vão ficar com o presidente Jair Bolsonaro, até porque a gente não pode esquecer que, enquanto deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro era um dos maiores expoentes e defensores da bancada evangélica. Ele tem do lado dele o Silas Malafaia. Então, os poderes da bancada evangélica estão todos do lado dele, bem como do agro, né? Por isso explica muito também o centro-oeste do lado dele, né?
e o ex-presidente Lula deu uma gafe em relação ao agro. Então, esses setores devem ficar firmemente com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho muito difícil o ex-presidente Lula tirar voto dele nesses setores. Agora, para fechar, Deise, só mais uma informação importante, né, para o nosso ouvinte compreender todo o levantamento feito pelo Datafolha, a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, considerando um pouco os outros candidatos, né, que vem na sequência, com uma distância que ainda é muito grande. Bom, 45 para o Lula, 34 para o Bolsonaro, aí o Ciro Gomes na terceira colocação com esses 7%, com essa redução de 9 para 7, a Simone Tebet mantendo 5% e a Soraya Tronic com 1%. Estes candidatos, na sua opinião, eles chegaram no ápice das suas campanhas, não dá para passar mais disso e está consolidado, é um segundo turno mesmo entre Lula e Bolsonaro, porque a gente viu, por exemplo, após o debate presidencial da Band, um aumento da candidata Simone Tebet na pesquisa posterior. Agora ela se mantém já estável, ela já conseguiu capitalizar tudo que tinha para capitalizar? Eu acredito que sim, se a Simone Tebet crescer mais 1, 2 pontos, quando começou a pré-campanha ainda, eu falei com uns amigos aqui da Band justamente sobre isso, que eu apostava minhas fichas como nem a Tebet nem o Ciro iam chegar a 2 dígitos, porque a campanha está muito consolidada entre Bolsonaro e entre o Lula. Entre o Lula são 2 líderes políticos muito fortes, com características de líderes políticos, que têm um corpo social em torno deles que é muito forte. Então, as outras candidaturas não devem chegar nos 2 dígitos. Imagina, né? 79% dos votos consolidados, é muito difícil virar isso. Isso quer dizer que as pessoas já se decidiram. Existe uma pequena margem ali, mas a conversa agora é: vamos para o segundo turno ou não vamos? Perfeito. Conversamos com Deise Ciocari, jornalista, cientista política, para analisar esses números que foram divulgados pelo Datafolha nessa sexta-feira, apontando essa menor distância entre Lula e Bolsonaro desde maio, ainda com o segundo turno nesse cenário pesquisado pelo Datafolha. Deise, muito obrigado pela participação e até o próximo contato. Obrigada, um prazer falar com vocês sempre.